o início deste tríduo pascal, o dia em que nosso Senhor, estando à mesa com os seus, instituiu o sacramento da Eucaristia, pois desejava ele permanecer conosco, e pão e vinho, pronunciadas as palavras que o Senhor naquela ceia pronunciou, se tornam corpo e sangue do Filho de Deus. Também, nesta mesma ceia, nosso Senhor, para poder permanecer, ele instituiu o sacerdócio, o sacramento da ordem, para ensinar que o sacerdote e a Eucaristia são inseparáveis, nasceram na mesma ceia. Não existe Eucaristia sem sacerdote, mas o sacerdote não pode existir sem a Eucaristia. Esses sacramentos, eles estão intimamente unidos, porque nasceram de um amou-os até o fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o amor se tornou palpável, e o amor se tornou algo que não só pode ser visto, mas como também pode ser comungado. A igreja vive da Eucaristia, ensinou o mundo, sua santidade o Papa João Paulo II, num documento somente para dizer isso. É da Eucaristia que a igreja vive. Tudo é importante na igreja, tudo é belo na igreja. Os movimentos, as pastorais, as associações, tudo é maravilhoso. Mas a igreja sobrevive muito bem sem isso. Mas tire a Eucaristia da igreja e ela morre de fome. Porque sem o seu Senhor não há razão para ela continuar existindo. Por isso é tão importante e tão necessário nós recuperarmos em nós e na igreja o amor a nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Redescobrir de novo e buscarmos com mais zelo nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Nós não podemos, queridos filhos, tratar a Eucaristia de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós, sacerdotes, não podemos celebrar a missa de qualquer modo. A Ele toda a dignidade que só Deus merece. Toda a dignidade. E antes de falar do sacerdote, a missa precisa ocupar o centro na vida de qualquer cristão. E sobretudo do padre. E sobretudo do padre. Neste mesmo documento, a Igreja Vive da Eucaristia, São João Paulo II lembrava a nós sacerdotes a missa diária. É inconcebível um sacerdote que não celebre a missa diariamente. Ele pode, nós podemos. No dia da ordenação, quando o bispo coloca a patena com o cálice na nossa mão e diz: toma consciência do que vais fazer, põe em prática aquilo que vais celebrar, une a tua vida ao mistério do povo santo de Deus. É no pão e no vinho colocado sobre a mão do sacerdote que se une a sua oferta, a sua vida. Não é preciso que eu celebre aqui nessa basílica para eu celebrar para vocês e por vocês.
Eu posso citar em qualquer lugar do planeta. Sendo o seu pai, sendo o seu pastor, quando eu celebrar a missa, vai ser por você que o Senhor me confiou. Isso se chama a paternidade espiritual. Pode ter essa basílica amarrotada de gente como está, ou se tiver apenas um fiel ou nenhum fiel aqui dentro, eu preciso estar nesse altar e celebrar a missa todos os dias. Não é possível. Sempre que Nosso Senhor me manda algum irmão padre para conversar, seja dos meus irmãos de presbitério ou sejam de outros lugares, depois de ouvi-lo, né, nas suas dificuldades, nos seus problemas, como eu também tenho os meus, a primeira pergunta que eu faço é: irmão, você celebra a missa todo dia? Se você não celebra, comece a celebrar. Um padre sem Eucaristia, ele é um padre pela metade. Ele é como um casal, o marido sem a mulher, ele está faltando uma parte dele. A mulher sem o seu esposo, ela é uma mulher pela metade. O padre sem a missa, ele é um padre pela metade. A missa diária. Porque é no altar que se oferece, e é no altar que se faz acontecer este grande milagre. Nosso Senhor deixou e disse: façam isso em minha memória. E façam isso, disse São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, todas as vezes que de fato comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que Ele venha, até que nosso Senhor volte glorioso nas nuvens do céu. Ou nós vamos ao seu encontro. É necessário que nós estejamos alimentados por esta Eucaristia. Participar da missa, queridos filhos, valorizar a missa. Eu sou insistente e eu vou ser enquanto eu estiver aqui. Amar a missa antes dela começar. A igreja não é um mercadão de peixe. Não é um lugar onde nós vimos para conversar. Eu já disse isso, né, para aqueles que participam da missa diária. Me encantou, né, em Tatuí, a quantidade de praças que tem. Praça, lugar onde os homens falam com os homens. Igreja, lugar onde os homens falam com Deus. Quer conversar? Tem a praça para isso. A igreja é o lugar onde a gente vem para conversar com Deus, antes da missa, durante a missa e pós-missa. É triste depois da comunhão a gente dar a bênção final e a igreja vira um laréu. Não pode. Isso é falta de respeito com o nosso Senhor. Não pode. Esse é o lugar onde se fala com Deus. Amar a missa, se preparar para a missa, sair de casa com o desejo de ouvir nosso Senhor na palavra, de comungá-lo na Eucaristia, criar vontade de comungar. E aqui eu digo, com muita caridade, quantas pessoas, e são muitas, as pessoas que por diversos motivos não podem se aproximar da comunhão, não podem comungar. Se vocês tivessem a oportunidade de ouvir essas pessoas, como nós padres temos a oportunidade, isso nos faz chorar. Nos faz chorar de ver o desejo, a fome, a vontade daquela pessoa. Padre, já são 20 anos que eu não posso entrar na fila da comunhão, padre. São 20 anos. Já contei isso aqui também. Nossa, parece que faz tanto tempo que eu estou aqui, né, gente? Faz só 2 meses.
Mas eu já contei isso aqui, de uma pessoa na minha antiga paróquia, que dizia: depois da comunhão, eu fico esperando a pessoa que estava sentada do meu lado voltar, e a hora que ela chega, ela se ajoelha, eu me ajoelho e me agarro nela, porque Jesus está do meu lado, é o mais perto dele que eu posso chegar. E aí nós que podemos comungar, comungamos de qualquer jeito. Nós que podemos, vamos à missa de qualquer jeito. Não pode! É preciso saber valorizar a presença de Jesus na Eucaristia, amar a presença de Jesus, saber que com o pecado mortal não se deve comungar, saber que com determinadas roupas não se deve entrar na fila da comunhão. Não é uma praia, não é um clube, nós não estamos numa área de lazer, nós estamos na casa de Deus para receber o próprio Deus. Já ouviram falar de roupa de missa? Isso não caiu de moda, não. Roupa de missa, ombros e joelhos cobertos, seja para homem e seja para mulher. Não se vem com roupa degotada na igreja, não se entra na fila da comunhão como se estivesse na praia, não. Isso é falta de respeito com o nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Nossa, mas agora o padre vai começar a falar disso? Sim, eu vou começar, porque isso entristece o coração de nosso Senhor. Isso entristece. Existem maneiras de participar da missa. É o momento mais sagrado que nós temos. É aonde nós, míseras criaturas, podemos nos alimentar do Deus que fez o céu e a terra, daquele que é o Senhor de todo o universo. Ele entra todinho dentro do meu e do seu coração. É preciso amá-lo, é preciso todo o respeito, toda a reverência e toda a dignidade que Ele, Deus, merece. Nesta ceia, Jesus instituiu também o sacerdócio. O sacerdócio que nada mais é. Jesus escolheu dos seus, os discípulos, os apóstolos e depois esses, os seus sucessores, que são homens normais como todos os homens. O padre não é nenhum super-herói. O padre não é ninguém diferente de outras pessoas. O padre é alguém escolhido por Deus com uma vocação, estudou para isso, recebeu uma ordenação para isso e deve fazer isso na sua vida. Mas é alguém que precisa de muita oração. Porque, como eu disse, a igreja vive da Eucaristia. E sem padre não há Eucaristia. Qual é a forma de destruir a igreja? Acaba-se com os padres. Destrói-se os padres. Por isso é necessário, por isso é preciso oferecer as orações pelas vocações e pelos sacerdotes, para que diante das misérias que eu tenho, e são tantas, a força da graça de Deus prevaleça, para que na minha fraqueza manifeste-se a fortaleza dele, para que na graça do Espírito Santo eu consiga guiar, conduzir e levar ao altar, ao confessionário e ao céu aqueles que o Senhor me confiou, assim como todos os outros sacerdotes na face da terra. São 3 lugares para onde o padre deve levar o seu povo: para o confessionário, para o altar e para o céu. Não é para outros lugares. Eu não posso levar vocês para outros lugares. Não posso levar vocês para festinhas. Eu não posso levar vocês para isso. Eu não posso levar vocês para aquilo. Não, isso não é função do padre.
O sacerdote deve levar ao confessionário, ao altar e ao céu. Mas para que isso aconteça, sabe o que o padre precisa fazer? Ele também ser um frequentador do confessionário. O padre se confessa. O padre se confessa porque tenho pecados e muitos pecados. E muitos. Semanalmente eu me ajoelho diante de um padre para dizer: Padre, eu pequei. Perdoe-me porque pequei. O confessionário. O padre é aquele que dá o perdão do pecado em nome de Cristo, mas é aquele que recorre a Cristo pedindo perdão pelos seus próprios pecados. Oferece o sacrifício da missa, porque ama a missa, comunga diariamente e deseja o céu para si e para o rebanho que lhe é confiado. Para isso é que Deus instituiu na última ceia o sacerdócio. E por fim, queridos filhos, este modo de nosso Senhor se comportar na última ceia é algo impressionante. Jesus, sabendo que o Pai que tinha colocado tudo em suas mãos, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Que cena! Que cena! Segunda-feira nós ouvimos Maria fazendo isso com Jesus lá na casa de Marta em Betânia. Mas o que significou tudo isso? E por que isso está aqui no contexto da última ceia, neste dia da instituição da Eucaristia e do sacerdócio? A humildade de Jesus servo, que não veio para ser servido, mas para servir. Para ensinar a mim, Padre, que eu fui ordenado para servir, não é para ser servido. Não é para ser servido. Eu preciso servir a igreja, não me servir dela. Eu preciso servir ao povo, não me servir do povo. A humildade de nosso Senhor. Lavar os pés significa limpar da sujeira do caminho. Lembremos-nos da Palestina, as sandálias que se usavam, não era sapato fechado como o nosso. Chegava-se então e ia lavar os pés, o escravo corria, lavava os pés do seu amo para que ele pudesse entrar na casa. Tirar a sujeira do caminho. Nosso Senhor me fez padre para tirar as suas sujeiras. Nosso Senhor me fez sacerdote para que eu não lave os seus pés, mas eu possa no sacramento da confissão lavar a sua alma. E são quantas sujeiras no caminho, filhos? Deus fez o sacerdote para lavar, mas não é só para lavar. Quem já fez longas caminhadas, ou aqueles que já tiveram a oportunidade de ir para um caminho da fé, por exemplo, sabe o poder que tem um escalda-pés. Ou você andar 38 quilômetros num dia, e você chega numa pousada, isso aconteceu comigo lá em Crisólia. Tinha uma senhora, Dona Maria, Deus a tenha no céu. Quando eu cheguei, ela pediu para a filha dela fazer um escalda-pés, para colocar o pé naquela bacia, e aquilo ali parece que deu um pé novo, revigorou, curou, relaxou. Não é romântico, por exemplo, vocês que são casados, o marido fazer, uma massagem no pé da esposa, a esposa fazer uma massagem no pé do seu esposo, Se não faz,
Fica a dica, né? Fica a dica. É revigorante, é relaxante. Jesus limpou os pés dos discípulos das sujeiras, mas aquele lava-pés também revigorou as forças, o cansaço, as fadigas. Quanta coisa aqueles homens viveram naqueles 3 anos que estavam com o nosso Senhor. E naquele lava-pés Jesus devolve todo o ânimo e todo o vigor. Jesus me fez padre para renovar o seu ânimo, para renovar o seu vigor. No confessionário eu lavo os seus pés das impurezas. No altar da Eucaristia eu revigoro as suas forças com o meu sacerdócio. Para isso Deus me fez padre, não foi para outra coisa. E encarecidamente eu faço um pedido para vocês: exijam apenas isso de mim. Não queiram que o padre dê outra coisa para vocês. Não exijam que eu seja assim ou que eu seja assado, que eu faça isso ou que eu faça aquilo. Só exijam que eu lave a sua alma e alimente a sua alma, porque foi para isso que eu fui ordenado. Não me queiram para outra coisa, e nem queiram que eu faça outra coisa. E eu penso que isso deveria ser um pedido de todos os padres para o povo, porque hoje em dia pedem tanta coisa para os padres, mas já não pedem mais para se confessar, já não pedem mais para o padre celebrar uma missa. Exijam isso de mim e não me queiram para outra coisa. Que eu saiba lavar os seus pés, que eu saiba dar revigor à sua alma, por meio do sacerdócio que nosso Senhor me deu. E assim, como me marcou muito o finalzinho da oração que o Dom Gorgônio reza na missa do Crisma, que nós celebramos ontem, né? Para que possamos juntos, rebanho e pastor, chegarmos no céu. Rebanho e pastor. Para que serve um padre, se não for para levar o seu povo para o céu? São João Maria Vianney tem uma frase que é muito forte, que diz: o padre, ou ele é um santo, ou ele é um demônio. Não existe meio termo.